Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevezer e hoje nós vamos falar sobre energia. Vamos lá comigo, queridos. Bem, qual é o nosso objetivo dessa nossa aula? Entender o que é o conceito de energia, que ele é amplo e complexo, ou seja, entender o que é o conceito de energia, que é amplo e complexo, identificar que a energia pode ser manifestada de várias maneiras, entender que o tipo de energia pode ser transformado de um tipo em outro e introduzir o conceito de energia mecânica, energia cinética e energia potencial. Vamos lá, queridos! Bem, o que nós vamos precisar dessa aula? Primeiro, o conceito físico de energia, as transformações de energia. Embora o conceito de energia seja difícil a sua definição, a energia se manifesta no cotidiano em diversas situações, ou seja, não é algo além, que seja fora do nosso alcance, e que existe diversos tipos de energia e diversas transformações. Vamos lá então. Bem, vamos pensar um pouquinho. Veja que foto bonita, né? Um achocolatado ali, daquele preferência que você tem. Uma propaganda muito conhecida, né, principalmente da década de 2000, né, 90 e tal, galerinha da mais idade ali, dizia que o achocolatado era a energia que dava gosto. Né? Veja que doido. A propaganda muito conhecida dizia que o achocolatado era a energia que dava gosto. Que tipo de energia o achocolatado possui? Que tipo de transformação de energia a ingestão desse achocolatado pode proporcionar? Que doido, né? Eu me lembro de uma mesma questão de um programa de divulgação científica conhecido como Mundo de Bikman, né, muito clássico da década de 90, que ele falava assim, que você toma um sorvete e o sorvete ele é usado para gerar calor. Você fala assim, pô, como assim, cara? Eu tomo sorvete justamente para ficar mais fresco, certo? E eu analiso que, na realidade, o sorvete ele é usado para gerar mais calor. Eu fiquei embugado com isso na época. E vamos ver se isso tem alguma relação com a história do achocolatado que dá energia. Pois bem, vamos lá. Fisicamente podemos dizer que o achocolatado possui uma energia potencial química. Essa energia pode ser processada pelo organismo e ser transformada em outros tipos de energia pelo corpo, como por exemplo a energia térmica, ajudando o corpo a manter a sua temperatura de aproximadamente 37 graus Celsius, e energia cinética, que seria a energia associada ao movimento do corpo. Então vejam, né? A história do sorvete do achocolatado está aí. Então veja que o sorvete, nesse caso, como eu contei a situação, ele é usado para gerar mais calor, ou seja, grande parte da energia utilizada pelo nosso corpo era para poder manter a nossa temperatura, certo? E o achocolatado tem uma energia potencial química aí, né, associada principalmente à questão do açúcar, ele acaba sendo uma energia que está armazenada, e essa energia armazenada é utilizada através dos processos biológicos, né, lá, né, a galerinha da biologia sabe muito mais do que eu, você consegue aproveitar essa energia para transformar em energia térmica e muscular para nós, beleza? Bem, vamos pensar um pouquinho agora. A energia elétrica tem alguma semelhança com a energia contida no achocolatado? E a luz emitida por uma lâmpada tem alguma relação com a energia relacionada com o movimento das águas de um rio? Eu quero que você pense nesse momento e discuta, né? O que é o achocolatado? Será que tem alguma relação com a energia elétrica? Será que o movimento do rio tem alguma coisa relacionada com energia? Nesse caso, também a luz emitida por uma lâmpada? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder.
aí, meus queridos, conseguiram entender essa pergunta? Conseguiram fazer uma analogia entre a luz e o movimento rio ou a eletricidade com o achocolatado? Você deve ter pensado numa resposta, certo? Muitas vezes não utilizou as mesmas palavras que eu utilizei aqui. Não significa que o que você pensou está errado, só está em outro formato, certo? Eu vou dar uma possível resposta para vocês aqui. Vejam, a energia do achocolatado é uma energia do tipo potencial, ou seja, ela pode se transformar em outros tipos de energia através de uma transformação, mas está na mesma categoria que a energia elétrica, que é a energia luminosa emitida por uma lâmpada, que é a energia cinética contida nas águas e o movimento do rio. Todas elas são situações que tratam de energia. Então veja que na realidade nós estamos apenas diferenciando tipos, mas todas elas estão relacionadas com energia. No caso, a energia química do achocolatado, que é transformada em alguma coisa. Relacionado, por exemplo, com a luz, com a eletricidade, é a mesma ideia. A eletricidade é uma energia que pode estar ali, está disponível, e você pode pegar essa energia elétrica e transformar em outras coisas, seja em luz, movimento, som e tudo mais. Certo? Bem, vamos lá, Eu vou dar mais uma atividadezinha para vocês poderem entender aqui. Sabemos que energia não é criada, mas sim a energia muda de forma através de uma transformação. Converse com seus colegas, ou faça sua pesquisa aí na internet e liste 3 possíveis transformações de energia que podem gerar energia elétrica. De novo, converse com seus colegas e liste 3 possíveis transformações de energia que podem gerar energia elétrica. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer essa pesquisa, fazer essa reflexão e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram pensar que tipo de conversões que a gente pode gerar, tipo de possíveis fontes que a gente pode gerar energia elétrica? Pois bem, vamos lá. Primeira coisa, sempre compartilhe as respostas com seus colegas e professores, ok? Então, sempre faça isso. Não esqueça dessa parte. Mas aqui eu vou listar algumas delas, certo? Nós temos a famosa hidrelétrica, que converte a energia hidráulica em energia elétrica. Nós temos a famosa usina eólica, que converte a energia eólica em energia elétrica. E nós temos as famosas termoelétricas, que convertem a energia térmica em energia elétrica, Lembre-se que normalmente a energia ela utiliza as potencialidades da região. Como o nosso Brasil é muito grande, às vezes uma região do país não utiliza, não gera aquela quantidade de energia
da mesma forma que outra região, certo? Então, às vezes, utiliza-se, né, alguma potencialidade, né, algum recurso disponível naquela região, beleza? Então, são exemplos. Você deve ter pensado em outros, certo? Converse com seus colegas aí, converse com seus professores sobre esses tipos de energia. Buenas. Uma outra atividade para vocês poderem ficar ligado aí. Vejam, analise cuidadosamente o GIF abaixo e isto é possível? Formule um pequeno texto explicando a relação com o GIF, tem relação com as baterias de celulares. Vejam, né? Dá ideia de bateria, porque afinal você tem um limão, certo? Você tem um cabo de um smartphone aí que está sendo conectado no limão e dá a ideia de que o limão acendeu. Né? Estranho isso. O que será que isso tem a ver com bateria? Será que isso tem alguma relação? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, pimpolhada de casa, conseguiram entender aí essa questão? Será que tem alguma relação? Cara, você deve ter visto já vídeo em YouTube, vídeo na internet aí falando sobre isso, certo? Que o cara vai lá, faz uma bateria, faz um esquema e aquele esquema você acaba gerando uma energia que está carregando o celular, certo? Dá aquele sinal de que está carregando. Veja, eu estou falando que está dando um sinal. Pois bem, então, antes de mais nada, compartilhe essa resposta com seus colegas e professores, certo? Sempre isso para a gente poder ter uma boa discussão e um bom aprendizado. Buenas, então isso é possível? Sim, a energia potencial química do limão pode ser transformada em energia elétrica. Realmente é possível, né? Você já fez as famosas baterias de limão, bateria de batata, né? Bateria até de tomate. Você só precisa de um meio ácido para isso, certo? Pois bem, há alguma relação entre o GIF com as baterias que fornecem energia para celulares? Sim, a energia potencial química das baterias dos celulares se transformam em energia elétrica, mesma transformação de energia contida no GIF, certo? Uma coisa importante ser salientado aqui, né? As baterias celulares, elas têm, né, uma outra tecnologia tal, mas a ideia é a mesma, você tem a conversão da energia potencial química transformada em energia elétrica. Vocês, como eu falei, vocês já devem ter visto isso aí em vídeos, tudo mais, que a galera faz lá um gerador de energia com limão, né? E pode alimentar um celular, por exemplo. O grande problema que a gente tem é com relação à necessidade do aparelho. Normalmente, esses aparelhos celulares, eles têm uma necessidade X de energia.
E essas baterias de limão caseira, principalmente, elas fornecem uma quantidade de corrente elétrica, uma quantidade de carga às vezes muito pequena. Então, dar aquela ideia de que irá carregar, aparece até o sinal, mas o próprio aparelho, né, através de um circuito, ele percebe que a demanda que está sendo fornecida é muito pequena. Então, você vai perceber que em alguns aparelhos, se você fizer esse teste, essa brincadeira, ele dá o sinal, mas depois ele acaba não aceitando mais a carga, né? Porque existe lá alguns circuitos, alguns programas que muitas vezes eles vê se por acaso a quantidade de energia é muito pequena, ele acaba bloqueando aquela fonte, né? Depende muito do modelo do aparelho e assim por diante. Então assim, teoricamente é possível? Sim, é o princípio do funcionamento das baterias. Mas na prática, irá carregar um celular de verdade? Pouco provável, né? Você tem que ter bastante empenho, bastante limão ali, muitas vezes, bastante equipamento para você poder gerar uma corrente suficiente para poder alimentar um celular que, nesse caso, tem uma demanda alta de corrente elétrica e de carga elétrica. Beleza? Então, vamos lá. Queridos, vamos fazer hoje agora aqui uma leve introdução sobre o conceito de energia mecânica. Como vimos anteriormente, a energia se manifesta de diversas formas. Aqui na primeira série do ensino médio, nós vamos nos concentrar em energia mecânica, que é definida como a soma de todas as energias: cinética, que é a energia do movimento, ou seja, a energia associada à velocidade, e as energias potenciais, que são armazenadas em um sistema. Certo? Essas energias potenciais, para vocês poderem entender bem, a gente vai falar de dois tipos basicamente: a chamada energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, né? Ou seja, traduzindo em miúdos, a energia cinética, que é a energia associada à velocidade, certo? Conforme o referencial inercial, e nós temos a nossa energia potencial, que é uma energia que pode ser armazenada, que seria uma energia, por exemplo, que está associada a um objeto que tem altura, certo? Em relação a um certo referencial. É um objeto que se deforma e armazena aquela energia e essa deformação volta à sua situação original e assim por diante. Então, esses dois últimos tipos de energia a gente chama de energia potencial. Buenas. Bem, vamos fazer uma atividade para ver se vocês estão espertos aí? Observe o deslocamento do skatista nesse GIF. Ao manobrar na rampa vertical, que tipo de energias são possíveis de identificar nas suas manobras? Né? Vejam que o skatista está numa forma de U, né? Até o cara cai e tal aqui, né? Mas constantemente ele está tendo transformações de energia, certo? Eu quero saber o seguinte: que tipo de energias são possíveis a gente identificar nesse GIF aqui, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão. E aí, meus pimpolhos, conseguiram entender, cara? Bem, é bem possível que vocês devem ter falado palavras que não estão aqui no nosso vocabulário normalmente, nos termos físicos. Não significa que está errado. Você só, às vezes, não usou as palavras que são, entre aspas, ditas de uso costume, né? Os ditos corretos. São os termos que a gente utiliza normalmente aqui. Mas
vamos lá. Que tipo de energia você deve ter visto aqui, né? Bem, primeiro, se você for analisar, né, a energia que a gente tem aqui é um tipo de energia mecânica, certo? A principal modo. Então, o movimento dele aqui é energia mecânica. Mas vamos se aprofundar um pouquinho nesse aqui. Então, por vezes, a energia potencial se transforma em energia cinética. E a energia cinética se transforma em energia potencial. Podemos analisar essa transformação no deslocamento do skatista na rampa, certo? Então, o que seria essa energia potencial? Seria, por exemplo, quando o cara sobe na rampa, certo? Então, ele está armazenando um tipo de energia que a gente vai ver para frente, que se chama energia potencial gravitacional, certo? Que está associada à altura. E aí, quando o cara desce dessa rampa, ele começa a adquirir velocidade. Por quê? Porque essa energia potencial está sendo transformada em energia cinética, certo? Também é possível identificar a energia sonora, pois as rodinhas fazem barulho ao deslizar pela pista, que provavelmente, ao fim da exibição, as rodinhas também ficarão quentes. Ou seja, você está tendo um tipo de energia dissipada nesse caso. Por isso que constantemente, para o cara poder manter o seu movimento oscilatório aqui, como está sendo mostrado no GIF, ele precisa de alguma forma promover alguma energia para poder manter aquilo ali. Ou seja, tem a questão do embalo, ele vai para frente, vai para trás, tal. Então ele está de alguma forma mantendo a energia sempre conservada, porque existe um desgaste mesmo. Ou seja, a rodinha, no caso de girar e estar fazendo barulho, está dissipando essa energia mecânica ali, da potencial e cinética, e energia sonora, é uma energia que eu não consigo recuperar mais. As rodinhas, elas acabam sofrendo atrito, e esse atrito faz com que você também tenha dissipação de energia, certo? Então, existe conservação? Sim, mas essa conservação, nesse caso, sempre terá também uma parcela, que é importante salientar, que existe uma parte dissipada, certo? Bem, como sugestão de atividade, eu vou pedir que vocês entrem nesse link aqui do PET. É um famoso site de simulações científicas, em que você pode perceber aqui que nesse site ele tem a rampa de skate. E você pode, por exemplo, analisar, né, o conceito de que eu falei para vocês. Analisar, por exemplo, o conceito quando você não tem dissipação de energia, ou seja, não tem atrito. Se você colocar atrito, vai perceber o que está acontecendo com o skate ali. Então, assim, é com vocês, certo? É uma sugestão que eu dou para vocês poderem fazer aí, e eu sugiro muito que você converse com o seu professor sobre esse simulador, certo? É bem interessante, é bem conhecido e vale a pena você gastar um tempo e se divertir aprendendo aí. E depois disso aí, caso você queira, faça um pequeno vídeo explicando como você entendeu, que a energia... Melhor dizendo, depois faça um pequeno vídeo explicando o que você entendeu de energia ao brincar com o aplicativo. Compartilhe esse vídeo com o seu professor, certo? Então, compartilhe, converse com ele, fale com seus colegas, né? E a gente com certeza vai dar um tempinho para vocês poderem fazer isso aí. Mas, converse com o seu professor sobre esse aplicativo, beleza? Então, vamos lá. O que a gente viu hoje, né? Que apesar do conceito de difícil definição, podemos identificar facilmente várias formas de energia, várias formas com que a energia se apresenta. A energia mecânica é a soma das energias potenciais e cinéticas de um sistema, e que a energia potencial gravitacional pode se transformar em energia cinética e vice-versa. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Compartilhe, faça as atividades e até breve, meus queridos. Tchau, tchau.